Então, eu vim mostrar para vocês, meninas, a receita desse ponto, dessa blusa que eu postei ano passado no meu Facebook. A blusa primavera, eu postei no meu Facebook a foto dela e postei a receitinha também desse ponto. Eu coloquei no meu blog e compartilhei no meu Facebook em alguns grupos de tricô. Algumas meninas me perguntaram porque ficaram na dúvida a partir da receita escrita e me perguntaram como fazer. Então, eu resolvi vir fazer um vídeo para explicar para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem como ele é feito. Esse ponto ele é bem simples de fazer, porém ele tem um pulo do gato, aí tem um segredinho aí que talvez é isso que trouxe dificuldade e dúvida para vocês. Vou mostrar aqui bem de pertinho, ó, tá vendo? Ele tem uma coluna de buraquinhos aqui, são 9 buraquinhos, né? Uma coluna com 9 buraquinhos, uma fileira com 9 buraquinhos. E esses buraquinhos são formados por duas laçadas juntas. Aqui tem duas laçadas. E aí me perguntaram, mas como fazer duas laçadas juntas? Então, eu vim mostrar pra vocês. E também sobre o mate simples, que é a diminuição aqui, ó. Nessa coluninha aqui tem uma diminuição. Então, eu vou fazer uma amostrinha pra vocês de 30 pontos. Esse ponto aqui, ele é múltiplo de 12 mais 6. Então, eu fiz uma amostrinha ali com 30 pontos, que ele vai dar aí uns 2 quadradinhos para vocês verem como é feito. Eu montei na minha agulha 30 pontos, né, em 2 agulhas. Eu tô usando a circular aqui, só porque é uma questão de prática minha. Eu gosto de trabalhar com agulha circular, eu trabalho de forma circular ou reta, vai e vem. Eu acho que ela é mais confortável, eu me adaptei muito bem a ela, eu acho que ela é confortável, porque ela não tem, né, essa parte tão grande, então se você quer tricotar em espaços menores, ele não fica incomodando. Então, eu me adaptei, comprei o meu joguinho de agulhas circulares e gosto de trabalhar com elas. Mas pode trabalhar na reta simples, tranquilo esse ponto, tá? Então, vamos lá. Eu montei nas 2 agulhas para que a primeira carreira não fique apertada, para que ela fique mais elástica, né? Então, a gente monta em 2 agulhas, aí da forma que você sabe montar. E aí, você retira uma das agulhas e nós vamos começar a tricotar. Então, vamos lá. O meu primeiro ponto, deixa eu tirar a blusa aqui de baixo, que daí fica melhor para visualizar. O meu primeiro ponto, a gente vai começar, esqueci de mostrar pra vocês. A gente vai começar aqui, ó. Na minha blusa, eu fiz uma sequência aqui de ponto sanfona 2x2, né? Pra fazer a barrinha dela. A gente vai começar o trabalho aqui, ó, pelo primeiro buraquinho da coluna, tá? Então, a gente vai começar aqui. Então, vamos lá. A gente tira, aqui na minha amostrinha eu vou tirar, e vocês aí também podem fazer, porque, na verdade, esse primeiro ponto de borda, se você tira ele sem fazer, ele é melhor para você fazer aquela costura invisível. Então, sempre você precisa deixar um ponto de borda. Eu deixo ele sem fazer, né? Eu não trabalho ponto, então eu só retiro ele. Mas o ponto de borda, ele é muito importante, porque aí na hora de costurar, a costura fica bem bonita, fica bem perfeita. Então, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, certo? E aí, nós vamos começar a primeira diminuição já. Nós vamos fazer os 2 pontos juntos em meia. Então, eu tirei o primeiro sem fazer. Opa, escapou aqui da minha agulha. Eu tiro o primeiro sem fazer. E na sequência, o segundo e o terceiro, eu vou fazer juntos em meia. E vou fazer a minha primeira diminuição do trabalho. Na sequência, nós vamos fazer 2 laçadas. Então, como que eu vou fazer essas 2 laçadas juntas? Tá? Essa parte aqui é simples. Depois, nas próximas carreiras, aí tem um pulo do gato aí, mas aqui é tranquilo. Então, o meu fio tá aqui atrás, eu trago ele pra frente da agulha, enrolo na agulha e fiz a primeira laçada, certo? Só que a receita pede 2, então eu vou fazer mais uma vez isso. Eu vou trazer o fio para frente, vou laçar e fiz a segunda laçada. Aqui na sequência, a gente vai fazer uma diminuição que na receita pede um mate simples. Algumas amigas me perguntaram como fazer esse mate simples, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Ele é bem tranquilo também, é uma diminuição que dá um acabamento bonito nessa lateral aqui. Então, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, e eu vou passar para a outra agulha sem fazer, tá? Só tiro ele aqui. O próximo ponto, eu vou trabalhar ele em meia, normal, ó, tá vendo? Introduzo a agulha aqui, trabalho ele em meia.
Esse ponto aqui é aquele que eu tirei sem fazer. Então, eu venho aqui com a minha agulha, pego ele e só jogo por cima desse ponto que eu fiz agora em meia. E pronto, eu já fiz um mate simples. Então, essa é a primeira sequência aqui. 2 juntos, ponto de borda, 2 juntos, 2 laçadas e um mate simples. Na sequência, a receita pede para mim que eu preciso fazer 8 pontos em meia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nós vamos para a próxima sequência, que nós vamos formar a próxima coluna de buraquinhos. Como que nós vamos fazer isso? Lembra? 2 juntos em meia. Meus cachorros deram ar da graça. 2 laçadas. Então, vamos lá. 1, 2 laçadas. Fiz 2 juntos em meia, 2 laçadas. Vamos de novo para as laçadas. O fio tá lá atrás, ponho ele por frente da agulha, uma vez, uma laçada, 2 vezes, 2 laçadas. E agora nós vamos para a próxima diminuição, que é a diminuição depois de fazer as 2 laçadas, é um mate simples. Então, vamos lá de novo, mate simples. Eu tiro o ponto sem fazer, passo para a outra agulha sem fazer, não fiz nada nele. E aí, o próximo a gente vai fazer normalmente em meia. Aí, eu pego esse ponto que eu tirei sem fazer e coloco ele por cima do ponto que eu fiz em meia e fiz a nossa próxima coluna aqui, que vai ser a coluna de buraquinhos. 8 pontos em meia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos para a última sequência de buraquinhos. 2 pontos juntos em meia, então sempre antes dos buraquinhos eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. Aí, para formar os buraquinhos, eu vou fazer 2 laçadas, jogo o fio para frente, uma laçada, jogo novamente 2 laçadas. E aí, eu vou fazer um mate simples, tiro o próximo ponto sem fazer, trabalho o próximo em meia e vou jogar esse ponto que eu tirei sem fazer por cima do ponto em meia. E o último ponto aqui eu vou fazer normalmente em meia, certo? Essa é a minha primeira carreira. Formei aqui, ó, 3 colunas de buraquinho, vai dar 2 quadradinhos, né? Então, a primeira coluna, a segunda e a terceira. Se você estiver fazendo um trabalho maior, com mais pontos, você trabalha dessa forma até o final. Então, esse ponto aqui, ele é múltiplo de 12 mais 6 pontos, sempre, ok? Vamos fazer agora o avesso, né? Vamos fazer a segunda carreira, que é o avesso do nosso trabalho. Aqui meu fio tem um nozinho, mas é porque essa aqui é uma lãzinha restante que eu tinha de um trabalho. Aí eu peguei como fio branco, ele aparece, a lã branca, ela aparece melhor no vídeo, então eu acabei pegando ele, mas é uma sobrinha de lã, tá? Quando a gente vai fazer o trabalho na peça, a gente faz um acabamento mais bem feito aqui, né? Tem várias formas de fazer união de lã, que assim o nozinho não fique aparecendo, tá? Aqui é só porque é uma amostra mesmo, certo? Então, aqui vamos fazer a carreira do avesso. O primeiro ponto nós vamos fazer em tricô. A carreira toda nós vamos fazer em tricô, mas tem aí o segredinho das 2 laçadas. Então, primeiro em tricô, tricô. E aí, a gente chegou nas nossas 2 laçadas. Eu prefiro, assim, ó, pra me deixar mais confortável, segurar. Tá vendo que tem as 2 laçadas aqui? Se eu não segurar essa laçada aqui, pra mim, fica um pouco difícil de trabalhar. Então, eu prefiro segurar com o meu dedo a segunda laçada aqui, pra que ela não caia e acaba me perdendo e fazendo só um ponto em vez de 2. Então, eu seguro aqui a segunda laçada com o dedo e faço a primeira em tricô, normal. Aí, tirei ele da agulha, agora eu vou fazer a segunda. Tá vendo? Formou o primeiro buraquinho. Ele é bem maior do que um buraquinho com uma laçada só.
Essa é a dúvida das pessoas, né? Por que que o buraquinho desse trabalho ele fica tão grande? É porque são duas laçadas e não uma só. E aí eu vou continuar a minha carreira toda em tricô. Chegamos a um nozinho ali, né? E voltamos às duas laçadas, ó, tá vendo? Seguro a segunda laçada para mim não perder ela no trabalho. Faço a primeira em tricô e faço a segunda em tricô. Formei mais um buraco. Ele fica estranho aqui e dá a aparência que ela foi feita errada, mas ela não foi. É dessa forma que fica mesmo, tá, meninas? E aí, vamos continuar. Toda em tricô. Cheguei novamente ali, ó, nas duas laçadas. Faço a primeira em tricô, seguro aqui, né? Ainda mais se você estiver fazendo com fio, tá? A lã dá uma seguradinha, ó, tá vendo? A lã dá uma seguradinha na agulha, mas o fio ele é mais liso, né? Então ele escorrega. Eu tive bastante dificuldade no começo de fazer com anel, né? Porque é uma linha extremamente lisa. E eu perdi algumas vezes esses pontos e aí eu precisei refazer o bloco inteiro porque eu não consegui mais pegar, porque a linha é muito lisa, sabe? Eu não consegui mais pegar ali no meio do trabalho. Eu desmanchei várias vezes os blocos da minha blusa por pontos que eu perdi aqui nessa questão da laçada. E ela fica estranha assim mesmo, tá, meninas? É dessa forma, eu também achava que, tá errado e tal, mas vocês vão ver que agora tem um pulinho do gato que vai deixar ele corretinho, tá? Viramos e vamos voltar pro direito. A quarta carreira, ela é igual à primeira. Então, todas as carreiras pares, né, até formar esses 9 buraquinhos um em cima do outro, elas vão ser iguais. Porém, agora eu vou ensinar o pulo do gato para vocês dessas duas laçadas aqui. Vamos lá? Primeiro ponto eu só retiro, né, no ponto de borda. O segundo, lembram que era 2,6 juntos? Aqui eu tenho um ponto e meia e aqui eu tenho um ponto e meia da minha laçada, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer os dois juntos. Eu vou pegar os dois, ó, tá vendo? Os dois, então, ponto do trabalho e uma das duas laçadas que eu já fiz. E vou fazer os dois juntos em meia. Agora aqui ficou bem estranho, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que eu acredito que foi aqui a maior dificuldade que vocês tiveram, né? Porque ele fica estranho, se não der um jeitinho aqui nele, não dá certo. Já vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, depois dos dois meias, na receita, pede duas laçadas. Vamos lá? Uma laçada, duas laçadas. E agora esse ponto estranho aqui. Esse ponto aqui, ele tá torcido ou distorcido, podemos dizer assim, né? Ele precisa de uma torção aqui. Para mim fazer essa torção aqui nele, eu vou fazer da seguinte forma. Eu introduzo a agulha com a qual eu tô trabalhando por baixo dessa linha de baixo. Ó, tá vendo? Por baixo da linha de baixo. E eu vou pegar a linha de cima. Formei o meu ponto. Esse ponto ele vai voltar para a agulha para ele ser trabalhado, porque ele ainda não foi trabalhado. Eu só arrumei o ponto porque ele estava distorcido. Quando eu faço duas laçadas juntas isso acontece, tá, meninas? Então, a gente precisa fazer esse trabalho aqui na próxima carreira. Então, eu volto ele para a agulha, olha aqui, ó, pegando de trás. Se eu pegar assim, não vai dar certo, ó, o ponto vai ficar errado. Eu pego de trás aqui, ó, e devolvo ele para a agulha, certo? Como eu vou trabalhar aqui um mate simples, eu vou tirar esse ponto para a agulha de cá sem fazer. Vou trabalhar em meia, o próximo. E esse aqui eu derrubo em cima daquele que eu fiz. E aqui já estou formando a segunda fileira, a segunda carreira de buraquinhos. Uma sequência de 8,6
8 pontos meias. E agora, nós vamos fazer a primeira diminuição antes dos buraquinhos. 2 juntos em meia, pegando esse último ponto aqui do quadradinho e uma das 2 laçadas que eu já fiz. 2 juntos em meia. 2 laçadas, ó, por frente, 2 laçadas, 2 voltas da linha na agulha. E aí, eu vou ter que torcer esse ponto aqui que ficou distorcido, né? Lembra? Olha aqui, ó, de pertinho de novo, pra não ter erro. Pega a agulha, ó, por trás, tem o fio de baixo e o fio de cima. Do fio de baixo, pega por trás, pega lá o da frente, o de cima, desculpa, e eu formei um ponto. E eu devolvo ele pra agulha. Pra mim saber que ele está certo, ele precisa aqui, ó, tá vendo que ele tá enrolado um fiozinho no outro. Aí eu sei que ele tá certo. Como nesse caso eu vou fazer um mate simples, se eu fosse fazer um meia normal, eu trabalharia com ele normal. Mas eu vou fazer um mate simples. Então, o mate simples pede que eu coloque esse ponto, passe esse ponto para a outra agulha, trabalhe o próximo em meia e devolva ele por cima daquele que eu fiz. Isso aqui corresponde a uma diminuição. Os 2 juntos correspondem a uma diminuição e o mate simples corresponde a outra diminuição. Porque se eu estou fazendo 2 laçadas, eu preciso fazer 2 diminuições. Porque senão o meu trabalho vai ficar cada vez maior, né? Vai ficar mais largo. A cada carreira, a cada buraquinho, eu tô colocando 2 pontos a mais no meu trabalho. E aí não vai dar certo, a blusa não vai ficar reta, certo? Então, eu preciso fazer as diminuições. Na frente, sempre 2 juntos em meia. Atrás, depois das 2 laçadas, sempre o mate simples. Mais uma sequência de 8 pontos em meia. E, novamente, o último aqui vamos trabalhar por bem pertinho, para não ter dúvidas. 2 juntos em meia. 2 laçadas. Torce o pontinho aqui, ó. Devolve na agulha pra lá. Devolve pra cá, porque nós vamos fazer um mate simples. Cuidem sempre para essas perninhas ficarem certas, ó. Quando você vai devolver, você devolve ele que as 2 perninhas, que a perninha fique igual aqui, para que ele não fique torcido. Devolve pra cá. Faz o meia. Derruba por cima, fez o mate simples. E o último em meia. Eu vou fazer isso até aqui no meu trabalho ter 9 buraquinhos, um em cima do outro. E aí eu mostro pra vocês como continuar, certo? Vou fazer e aí a gente volta pra ver como vamos trabalhar na sequência, certo, meninas? Então, aqui, gente, eu fiz as 9 fileiras, né? Colunas aqui de buraquinhos. Então, aqui deu 9 buraquinhos. Eu fiz aqui a última. Deixei pra fazer a volta ao avesso junto com vocês, tá? Que daí a gente já vai passar pra outra parte. Então, aqui eu vou fazer agora a minha 18ª carreira, que é toda em tricô. Lembra lá das 2 laçadas? Fazer as 2. Então, eu fiz ali as 9 carreiras de buraquinho. Agora, eu tô vindo no avesso da última, da 9ª carreira que formou para formar o último buraquinho. É a 18ª carreira. Toda em tricô. E agora, a gente vai trabalhar para formar... Agora, a gente vai trabalhar para formar esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Esses cordões de tricô, aí vai ficar uma carreira só com buraquinhos e mais 2 cordões de tricô, certo? Aqui é a minha próxima carreira do direito, depois de eu ter formado
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e voltei junto com vocês aqui do avesso. Agora, nós vamos fazer essa carreira toda em meia. Mas lembram lá que a gente tinha falado que aqueles dois pontinhos lá tem um segredinho, né? As duas laçadas juntas, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, essa carreira é toda em meia, né? Aqui estão as duas laçadas, ó. Eu faço a primeira, esse ponto ficou estranho, né? Eu venho aqui embaixo, introduzo a agulha, né? Por trás, alço a parte de cima, né? Alço o fio de cima, devolvo pra agulha. Agora, como eu não vou fazer um mate simples, eu vou fazer ela em meia, eu trabalho ela em meia normal. E vou trabalhando essa carreira toda em meia. Ó, chegamos nas duas laçadas, a primeira normal, a segunda que ficou, né, o ponto ficou torcido, ficou aberto, eu preciso refazer ele. Então, eu venho aqui embaixo, introduzo a agulha por trás, né, do fio, estão vendo? Por trás do fio, como a gente já tinha feito antes. Laço de cima, devolvo pra agulha. Como eu não vou fazer um mate simples, eu vou fazer ele em meia, eu trabalho ele normal. Ó, cheguei nas duas laçadas de novo, né? O primeiro normal, o segundo que tá torcido vem por baixo, introduzo a agulha, laço a parte de cima, devolvo pra agulha pra mim trabalhar e faço ele em meia normal. Como a gente vai fazer agora uma sequência de 2 cordões de tricô, o avesso, em vez de eu fazer de tricô, eu vou fazer de meia para formar o meu cordão de tricô. Então, vamos lá. Todo em meia novamente, ó, tá vendo? Todo em meia novamente. Então, a 19ª e a 20ª eu vou fazer em meia para formar os meus cordões de tricô. Em meia, tá, gente? Não é tricô aqui, não. Meia, ó. Meia. Pra formar o cordão tricô. O cordão tricô é muito fácil, né? Todo mundo que faz um pouquinho de tricô já é um dos primeiros pontos que a gente aprende. Que é o ponto só em meia, que ele forma... Alguns acho que chamam de ponto musgo também, mas eu conheço como cordões de tricô. Que ele vai dar esse relevo ali nesse ponto fantasia, que eu batizei de quadrados. Que eu fiz a minha blusa primavera. Então, aqui eu formei primeiro cordão de tricô, volto a trabalhar, né, na 21ª carreira, todo em meia novamente. Todo em meia. Essa é a 21ª carreira do trabalho. E a 22ª também, toda em meia, para formar o segundo cordão de tricô do relevo ali dos nossos quadrados. Tô fazendo rapidinho aqui, porque aqui eu acredito que todas seja tranquilo, né?
para quem já trabalha com tricô. Esse ponto aqui, eu fiz a blusa primavera, mas eu acredito que agora pro verão, pra estação do verão, ele deve ficar muito lindo, imagino assim pelo desenho dele, que ele ficaria muito lindo num maxi colete, num maxi cardigan, né, com fio daí, não com lã, né, eu tô fazendo aqui de lã, só de amostra. Inclusive esse neon ali da Pinguim, que é um fio que não existe mais, ele seria maravilhoso, né, é uma pena que a Pinguim tirou ele de linha. Então tá, a gente formou aqui os dois cordões de tricô, né? Um, dois. E agora a gente vai fazer a carreira dos buraquinhos. Essa carreira aqui dos buraquinhos. Muito fácil, né? Esse não é laçada dupla, essa é laçada simples. Então, eu tiro o primeiro ponto de borda. 2 juntos em meia. Uma laçada. 2 juntos em meia. Uma laçada. 2 juntos em meia. Uma laçada. E eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Uma laçada. 2 juntos em meia. Uma laçada. 2 juntos em meia. Uma laçada. 2 juntos em meia. Uma laçada. E assim eu vou até o final da minha carreira. Eu vou terminar aqui e volto para explicar para vocês a sequência. Então, terminamos, né? Fiz mais 2 cordões de tricô aqui para formar o acabamento aqui. E aí, assim, para dar sequência, a gente volta à primeira carreira. Aqui, ó, vou mostrar na blusa para vocês da peça feita. Ó, após, então, essa coluna aqui de 9 buraquinhos, né? Eu faço essa parte que eu mostrei agora para vocês. Certo? Deixa eu pôr mais pertinho aqui. Essa parte aqui que eu mostrei agora pra vocês. E aí, eu volto na sequência dos buraquinhos até o final. Eu fiz a blusa primavera, né, com eles, que tá ali tá no meu blog a receita. Ela é um tamanho G, eu fiz pra mim. Ela é um tamanho G, lá tem todas as medidas, a quantidade de pontos que eu fiz. Eu acredito que esse ponto aqui ficaria maravilhoso para fazer, como eu já disse, um maxi colete, um colete, não usando lã, né? Usando fio. Um colete, uma saída de praia ficaria maravilhosa. Só tomem cuidado se vocês fizerem uma peça aberta na frente, principalmente, que esse ponto, como a base dele é em meia, ele enrola, certo? Então, se vocês forem fazer um cardigan, ou se vocês forem fazer um colete, um maxi colete, vocês têm que fazer uma borda aqui, ou, né, com ponto meia, ou de cordões de tricô, que eu acho que combinaria super, né, com o nosso ponto. Então, assim, façam uma bordinha aí com 6, 8 pontinhos, que aí fica tranquilo. Pra cachecol, não dá, porque ele enrola, certo? Mesmo se blocar a peça, depois ele vai enrolar. Então, façam a bordinha. Aqui embaixo também, né? Vai fazer um cardigan, por exemplo, faz aí uns 6, 8 cordões de tricô para começar o ponto. E aí, vai até a sequência. Certo? Então, tá aí o nosso ponto quadrados, né? Que foi feito a blusa primavera. Se alguém quiser, aí eu deixo embaixo aí o link para vocês entrarem lá no blog e pegarem a receitinha escrita. A receita escrita do ponto eu vou deixar aqui para vocês, certo? Mas ele tá lá no blog também, se vocês quiserem procurar. Eu não tenho ainda muitos trabalhos lá, eu tô iniciando. Inclusive, esse é o primeiro vídeo que eu fiz. Desculpe aí qualquer desfoque que eu possa ter feito, mas a gente vai aprendendo a dominar a tecnologia. Certo, meninas? Obrigada, beijos!